Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, ao programa A Palavra Falada. Eu sou Paulo Orives, estarei com você fazendo a leitura e a reflexão. Hoje nós lembramos São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, em memória nesta quarta-feira maravilhosa, desejando para você que essa quarta-feira seja uma quarta-feira alegre, feliz, cheia de esperança e paz. Meus amados irmãos, amadas irmãs, vamos à leitura da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai o semeador que saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que escutaram, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, e dá 30, outro dá 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, amadas irmãs, a palavra do semeador. Das sementes que caíram no solo, algumas caíram no solo pedregoso, arenoso, outros caíram em solo fértil e deram realmente um resultado, cresceu, germinou. Mas essa palavra é realmente o Evangelho de Jesus. Quando nós recebemos a palavra, muitas pessoas ficam assim animadas, ficam cheias do Espírito Santo. Veja só, em grupos de oração, eu que participei muito tempo da renovação carismática,
Eu percebi muito, e até mesmo no tempo que trabalhei na igreja como catequista, no ministério também da Eucaristia, da comunhão eucarística, o que eu sempre percebi foi o seguinte, que as pessoas recebem a palavra de Deus, o Evangelho, e acabam com o tempo desanimando, né? E ficando nessa mesmice, né? Vai à igreja, comunga, confessa, né? Resolve sua vida, mas o mundo chega, né, a conquistar essa pessoa nos prazeres que o mundo tem, nas tranquilidades que o mundo oferece para o ser humano. Porque o ser humano, conforme disse ontem, as pessoas estão preocupadas em agradar os homens e não a Deus. E tem mais uma: ninguém quase quer passar pela cruz, ninguém quase quer viver as dificuldades da vida. E nós precisamos realmente enfrentar a dificuldade da vida com força de Deus, olhando para a palavra de Deus, olhando para as coisas divinas, porque delas procedem a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, este tempo nosso está tão claro para nós, o amor dos homens esfriando, muitas coisas acontecendo. Mas o Senhor vem colocar a palavra de Deus hoje para nós, para que nós possamos perceber a constância que devemos ter na fé da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Jesus. Embora ela tenha suas dificuldades, muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus nos seus altares, envolvendo-se com outras coisas que não a salvação dos filhos dos homens, das pessoas. Mas nós sabemos que devemos manter a constância da leitura da palavra de Deus, da oração, a oração da fé. Algum tipo de pessoa também que o Senhor colocou foram aqueles vacilantes que estão ali todos os dias na igreja, né, fazendo ali as oblações espirituais, mas que eles logo esquecem e se voltam para os desejos próprios, se voltam um contra os outros muitas vezes, querendo que os outros acreditem nos seus dizeres, nas suas ideologias. Esses homens não crescem, essas mulheres não crescem, porque estão sempre voltados às coisas carnais e não somente às espirituais. Os desejos e os prazeres mundanos, digo assim, na questão de poder, na questão de querer sempre para si, as atenções são deles. Eles têm conhecimento da palavra de Deus. Eles conhecem muito bem o que deve ser feito e vivem neste meio religioso, neste meio da fé. Eu estou dizendo aqui não só os religiosos, os sacerdotes, mas os leigos também. Vivem no meio da fé. Vivem na igreja, trabalham na igreja, são constantes ali dentro do seio da igreja, dentro do seio do Evangelho. Mas logo eles se dobram às coisas que não são boas para viver. Tem por trás de si uma crosta de erros escondidos. De frente parecem santidade, mas por trás, meus irmãos, são apenas podridão. São apenas coisas escondidas. E o Senhor quer que nós sejamos um terceiro tipo de pessoas, que caia no solo o conhecimento do Evangelho e que vivam essa plenitude 100%. Nós sabemos que existem sacerdotes na igreja, leigos, leigas, religiosos e religiosas que se guardam de verdade, se preocupam com um reino celeste,
querem realmente evangelizar, querem passar a mensagem do Evangelho. Mas o que existe hoje em dia, meus irmãos, minhas irmãs, perceba você, quanto mais um sacerdote de Deus denuncia o pecado, denuncia o erro, denuncia aquilo que não é salutar a fé cristã católica, o que acontece com essa pessoa? O mundo quer abafar, o mundo quer ceifar estas pessoas porque elas falam a verdade do Evangelho. Elas falam aquilo que é importante para a salvação das almas. Querem que as outras vivam a verdadeira fé, vivam de verdade, porque quem vive o Evangelho de verdade dentro da sua vida, dentro do dia a dia, ali onde estiver, ela consegue levar as almas à salvação através do seu exemplo, até muitas vezes silencioso, não precisando nem mesmo abrir a boca. Só pelo seu gesto de santidade já se percebe que esta pessoa é realmente uma plantadora, colocando sementes no coração das pessoas. Na verdade, Jesus estava falando de si mesmo, do semeador, aquele que semeia as sementes em determinados lugares, dando a oportunidade dela germinar, crescer e dar frutos. Jesus é o semeador, o que semeia a palavra em nós, nos nossos corações. Hoje em dia, meus irmãos, eu peço a Jesus que Ele mesmo me ensine, me intua na minha mente, no meu coração, na minha vida, para viver este Evangelho. Ele mesmo me ensine. Na leitura da palavra de Deus, Ele me intua na minha alma, no meu ser, no meu coração. A sua palavra impregne o perfume desta palavra no meu coração para que eu possa falar para as pessoas. Esse é o desejo de um cristão que vos fala, para poder aprender do próprio Cristo, a verdade do Evangelho. Porque diante de hoje em dia, meus irmãos, nós percebemos que existem muitas distorções do Evangelho. Muitas vozes estão dizendo aí, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. E como nós vamos saber quem é o verdadeiro Cristo, ou seja, quem é a Igreja de Cristo? Nós temos que perguntar a Deus. A igreja que eu digo, a pessoa que prega a palavra de Deus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque diante do dia de hoje que nós estamos vivendo, muitos corações pregadores, sacerdotes, religiosos e religiosas estão fazendo ali do altar da igreja um palco de show, um palco de representação. Já acostumaram a celebrar a Santa Missa e celebram como se fosse nada, muitas vezes. Me desculpe a franqueza. Estão fazendo, muitas vezes, da igreja uma tenda de circo, onde se vê teatros, não a pregação da salvação do Evangelho, mas as ideologias estão impregnadas no seio desses lugares onde essas pessoas estão. E precisamos nós preocupar em salvar almas. Nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, o tempo do Apocalipse. Não estamos mais para brincar com nossa vida espiritual, com nossa vida material, nossa vida aqui na terra. Fomos colocados aqui para vivermos a santidade do Evangelho de Jesus. Jesus é Deus e o próprio Deus pregou para nós e deixou um grande livro chamado Bíblia Sagrada, pedindo para que os homens pregadores escrevessem nos anais da igreja, que são esses livros, para que nós pudéssemos ler a palavra e aprender. Nos entregar ao Espírito Santo para termos discernimento dos espíritos que hoje pairam sobre a terra, pregando a palavra. Não sabemos muitas vezes, concordamos com alguns, achando que estão certos, mas estão totalmente errados, longe daquilo que a igreja deseja e quer atingir o objetivo, que é levar esta alma ao céu. Queridos amados irmãos e irmãs,
Queremos agradecer a Deus nesta manhã por estarmos juntos aqui e refletirmos a palavra de Deus e também pensarmos também diante das situações na qual nós estamos vivendo e é uma realidade. Nós não podemos fugir da realidade. Nós não podemos deixar com que as ilusões ou alguém tape a nossa vista para não enxergarmos. Nós não podemos deixar essa penumbra que hoje existe tampar os nossos olhos, que as vendas sejam claras e retiradas para a nossa vida, para nós vivermos a verdade do Evangelho, para que não ofusque mais a nossa vista, que o Espírito Santo venha sobre nós. Vamos rezar, meus amados irmãos. Querido Deus bondoso e amado Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelo amor, pela graça que o Senhor nos coloca no dia de hoje, porque a nossa vida é o amor que o Senhor nos dá de viver, o dom da vida, que o Senhor nos colocou aqui no dia de hoje, para vivermos o Teu Evangelho, continuar este Evangelho, fazer de nós, Senhor Deus, um instrumento em vossas mãos. Enviai o vosso Espírito Santo para que tenhamos fortaleza, que os anjos guardiões estejam de redor de nós nos protegendo. Que a nossa Mãe Maria nos cubra com seu manto de amor e nos ensine a termos um coração como o dela foi para cuidar Jesus e para que nós possamos cuidar também dos nossos filhos com amor, dando a eles o conhecimento do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do seu Filho. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela paz que recebemos nesta manhã e nós podemos sentir neste lugar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos vós, Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás! Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Tenha você uma ótima quarta-feira e desejo a você que fique na paz.